Olá, sejam bem-vindos. Que o amor de Jesus esteja conosco. O tema de hoje é: existe vida depois da morte? Essa é uma pergunta que permeia a mente de todo ser humano. Desde os tempos primitivos, quando o homem tomou consciência de que seu corpo físico morre, até os dias atuais, onde podemos dizer que somos uma civilização avançada. Mas por que existe dúvida a respeito desse tema? Primeiro, nos diz respeito a nós diretamente, e é um tema, aliás, de suma importância para a humanidade. Muitas decisões tomadas pelas pessoas em todo o mundo têm a ver direta e indiretamente com a morte. Exemplo disso, podemos citar coisas materiais como as heranças ou apólices de seguros, onde um membro da família, detentor de posses, ao se aproximar de uma determinada idade ou com acompanhamento de alguma doença, faz para garantir a segurança econômica de seus afins, quando sente a aproximação do seu tempo final na Terra. Podemos citar também as atitudes tomadas pelas pessoas em decorrência da morte de outra pessoa. A pessoa que morreu enquanto estava viva fazia planos e era parte do plano de outras pessoas. Exemplo disso, morre o marido que era o que mantinha a família, com os recursos através do seu trabalho. Agora a esposa viúva terá que colocar os filhos na creche e se empregar. Também pode acontecer da esposa falecer. Então, o marido terá que refazer os planos. Veja que os dois exemplos citados anteriormente se referem aos ajustes para a continuidade dos recursos físicos das pessoas que aqui ficaram, em decorrência da morte de alguém. Mas a perda de um ente também causa um efeito diferente daqueles tomados pelas decisões materiais. Causa uma atitude subjetiva, pode-se dizer pessoal, íntima. Esta atitude está proporcionalmente relacionada ao quanto significava aquela pessoa que morreu para os que ficaram aqui na Terra. Se essa pessoa era para mim um alicerce de segurança, onde eu tirava todas as minhas dúvidas e me encorajava para seguir em frente, se essa pessoa imprimia confiança, auxiliando nos meus planos futuros, se essa pessoa estava sempre perto, dizendo para mim que eu podia contar com ela em todas as dificuldades, enfim, se essa pessoa era alguém que eu amasse, com certeza, a partida dessa pessoa do mundo mudaria algo em mim. Seriam várias as atitudes ou reações que eu teria diante dessa perda. Eu poderia recusar aceitar que é assim, mesmo sabendo que nada dura para sempre neste mundo material. Uma espécie de rebeldia psicológica diante da minha impotência de manter vivo ou trazer de volta o ente querido. Essa rebeldia psicológica poderia evoluir para uma depressão, já que as coisas boas são retiradas de mim. Aí é importante a busca de um profissional da área para nos ajudar a encontrar o equilíbrio emocional. Ou poderia também recusar aceitar que é assim, porque num primeiro momento da perda, nós temos o efeito da abstinência do ser amado. E buscando o equilíbrio emocional,
eu encontro recursos psicológicos para dar um estímulo emocional corretivo aos meus sentimentos de perda e saudade que vão aflorar por um tempo. Esses recursos psicológicos seriam o meu entendimento que a morte é uma constante na vida do ser humano, que a perda igual à minha já aconteceu com muitas pessoas, que essas pessoas também estão sofrendo e que mesmo assim a vida dessas pessoas continuou apesar da dor. E como não poderia deixar de acontecer, eu diria impossível até qualquer ser humano que foi arrebatado com a perda de um ente querido, independente se é ateu ou espiritualista, é se perguntar, mesmo em silêncio, se realmente existe vida depois da morte. Se ele poderá encontrar-se com aquele ser amado mais uma vez. Se haverá, enfim, momentos para matar a saudade que existe dentro do peito de quem ficou. Será que realmente existe algo depois da morte? Quem pode dar uma resposta? Quem pode garantir? Veja que esses questionamentos que fazemos e a busca para as respostas também fazem parte dos recursos psicológicos como forma de obter equilíbrio emocional. Mas a partir desses questionamentos, eu posso encontrar uma resposta para essa pergunta ou nunca encontrar uma resposta. Vai depender exclusivamente do real interesse em buscar. Como assim? Quer dizer que se a minha busca pela resposta for verdadeira, se eu estiver com a mente aberta para as informações que existem hoje no mundo, se estiver livre de prevenções ou livre do próprio orgulho, livre da teimosia e da exigência que os outros provem exclusivamente para mim, algo de que eu tenho uma predisposição contrária, então com certeza encontrarei a resposta. Não estou aqui falando apenas em acreditar em tudo o que está publicado, falado ou gravado, mas sim em garimpar no meio dessas informações uma que, através do raciocínio lógico, dê-me uma resposta coerente e justa para a minha dúvida. Aliás, informação é o que não falta. Porque, segundo estudos, o volume de dados produzido no mundo, como um exemplo de 2014 a 2016, foi maior do que toda a história da humanidade. Isso em 2 anos. Em 2015, para se ter uma ideia do fluxo de informação, 300 vídeos eram armazenados por minuto no YouTube. Isso apenas em uma mídia social. É muita informação. Além da informação, que são os dados, que significam fatos e números brutos, relativo às pessoas, lugares ou qualquer outra coisa, existe a produção de conhecimento, que é o estado de avaliar algo com conhecimento através da compreensão de conceitos, estudo e experiência. Ou seja, nós temos muita informação no mundo, mas para termos conhecimento sobre alguma coisa, precisamos avaliar esta coisa com estudo e compreender os conceitos desta coisa. Arthur Conan Doyle retrata muito bem o que significa isso no livro História do Espiritismo. Ele falou em cavar continuamente uma vasta pedreira para separar o lixo do minério.
e naquele tempo não existia internet. Hoje, no mundo existem milhares de estudos sobre o invisível, ou seja, daquilo que não vemos, mas que nos influencia de algum modo. Estudos desde micro-organismos, bactérias, vidas em outros planetas e até sobre espíritos e vida depois da morte. Um desses estudos sérios deu origem a uma grande obra chamada O Livro dos Espíritos e uma nova doutrina chamada Espiritismo. Desvendou o mundo espiritual de uma forma totalmente diferente do que vinha sendo feito até então. Allan Kardec, o codificador, estudou e organizou as informações espirituais ditadas pelos espíritos para toda a população do mundo, não ficando essas informações nem para os sacerdotes, nem para os cientistas, mas para todos que quisessem aprendê-la. Nessa obra, que foi editada em 1857, mas para qualquer um que ler, parecerá que foi escrita nos dias atuais, os próprios espíritos dão a resposta a essa pergunta tão recorrente que é: existe vida depois da morte? Se a resposta que você busca é sim ou não, fica fácil. A resposta é um retumbante sim. E se você crer nessa simples resposta dada pelos Espíritos, e isso lhe trazer conforto para a sua alma e crença na vida futura, você fará parte daqueles que creram sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Agora, se você, além da pergunta inicial, que é: existe vida depois da morte, fizer outras perguntas como: mas quem pode me garantir isso? Pode ser comprovado? O que a ciência diz a respeito? Então, a resposta para todos esses outros questionamentos será um pouco mais longa. Se você acha o que a ciência não explica ou não se interessa, não existe, saiba você que a ciência não pode dar respostas hoje à maior parte das perguntas da humanidade, principalmente sobre a existência da vida depois da morte. Grande parte dos estudos com que a ciência se ocupa nos dias de hoje são teorias ainda não comprovadas. Exemplo disso é o Big Bang, que é a explicação de que tudo que existe no universo, inclusive nós, nasceu da explosão de uma matéria superconcentrada. É a teoria mais aceita no mundo hoje, porém, é uma teoria, não fato comprovado. De forma alguma negamos o conhecimento desses cientistas e de seus esforços em busca de novos conhecimentos. Nós necessitamos desses cientistas e de suas descobertas. Mesmo porque a doutrina espírita, através de Allan Kardec, crê na ciência como forma de, no futuro, confirmar os conceitos espíritas, o que hoje a doutrina espírita entende como verdade incontestável. Allan Kardec diz que as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente, como, por exemplo, aquecer a água e obter sua evaporação, fenômeno que podemos repetir sempre com o mesmo resultado. Já os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução.
Exemplo disso seria ordenar que um espírito se materializasse a qualquer momento em local que escolhêssemos e que isso se repetisse sempre que ordenássemos. Na Idade Média, a religião refutou a ciência e tomou para si a produção do verdadeiro conhecimento. No século XIX, a ciência retomou para si a produção das verdades científicas e desacreditou a religião e a filosofia. No século XIX, o Espiritismo abraçou a ciência, a filosofia e a religião, mostrando que o conhecimento está contido em todas. A própria doutrina se designa como um tríplice aspecto do conhecimento científico, filosófico e religioso. Abraça essas três bandeiras, sabendo que todas fazem parte da vida no mundo e no universo. E uma resposta para muitas pessoas que só acreditam se tocarem as feridas, conforme Tomé com o Cristo, muitos cientistas da atualidade já se posicionam com a seguinte afirmativa: a ausência de provas não é prova de ausência. Entende-se que, por eu não ter uma prova material, ou seja, algo que eu possa pegar com as mãos, ver com os olhos e encontrar a qualquer momento, se eu não tiver isso, não significa que não existe, mas sim que não possuo no momento aparato adequado para comprovar. Então, se eu faço parte do grupo dos Tomés, aquele que só vendo crê, qual caminho devo seguir? A mesma orientação que o Espírito de Verdade dita para os espíritas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis ou nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Isso que o Espírito de Verdade nos fala é que, além da exigência do amor, existe a exigência do estudo da obra espírita para entender a resposta do sim dada pelos espíritos quando confirmaram a existência de vida depois da morte. Então, se a nossa fé necessita de tocar a ferida para que o nosso cérebro raciocine a realidade, nós não temos uma fé cega, a nossa fé é raciocinada. Fé raciocinada é quando o espírito permite sentir as energias e as emoções de sua crença, mas também utiliza seu livre-arbítrio, razão e estudo para exercer um questionamento, que depois vem a certeza absoluta sobre o fato. Ora, fizemos uma pergunta para nós mesmos e o universo. Será que existe vida depois da morte? Somente estudando e entendendo os conceitos da doutrina espírita, pode-se aceitar ou negar a resposta dada pelos espíritos sobre a existência de vida depois da morte. Só depende do nosso livre-arbítrio, isto é, da nossa livre escolha. Muita paz e alegria para todos nós.